Igreja Católica Apostólica Romana. Será que ela é a verdadeira Igreja de Cristo? Muitos crentes hoje estão sendo enganados com a falácia de que a Igreja Papista, Bispo Universal ou Papa, é uma heresia instituída por Bonifácio III no ano de 600. É a igreja remanescente desde Cristo até o dia de hoje. Então essa tradição acaba ameaçando o crente que, se ele questiona se essa mentira de que a igreja papista realmente é a igreja de Cristo procede. Hoje a gente vai começar uma série de 3 estudos onde a gente vai entender tudo aquilo que ocorreu no século IV, quando a Igreja Católica Romana realmente foi fundada. Católicos nos acusam de que não conhecemos o catolicismo, mas o que eles querem na verdade é que nós nos curvemos às suas mentiras. O estudo dessa série não vai se curvar às mentiras da igreja papista. Então, não vai adiantar brigar nos comentários, vir com textão, desrespeitar os outros, porque aqui a gente vai se basear na verdade e não em ideologias e mentiras. Não ideologia e mentiras de seitas. Primeiro a gente vai falar sobre o início da igreja cristã e se a igreja papista estava lá. A primeira pergunta é se a igreja papista tem origem nos apóstolos. Sim, ela tem origem na igreja de Cristo, nos apóstolos. Por mais que venha doer falar isso, e muitas pessoas vão tentar usar isso contra nós. Mas na realidade isso não quer dizer exatamente nada. Várias seitas tiveram origem em tradições cristãs sérias. Olha Miller. Ele fundou o Adventismo, ele fez a conta de que Jesus ia voltar, que se transformou no juízo investigativo. Ele veio de uma tradição batista, por exemplo. Mas assim como os adventistas, a igreja papista não é uma igreja cristã. A sua origem não faz dela uma igreja cristã. A igreja papista se desviou da Bíblia, se desviou da sã doutrina e ela não escreveu a Bíblia. Ela agregou diversas heresias e se desviou da Escritura. Isso fez ela deixar de ser uma igreja verdadeiramente cristã e sim, se transformar numa seita. A igreja papista é uma igreja chamada de cristã só por falar o nome de Jesus. É nisso que ela se transformou. A igreja papista vem da igreja de Roma. A igreja papista diz que o primeiro papa foi Pedro e que Pedro fundou a igreja em Roma. O erro já começa aí, porque para entender a fundação da igreja de Roma, a gente tem que entender o cenário daquela comunidade cristã, como aquela igreja foi formada. A gente pode recorrer à situação de Paulo quando ele escreveu Romanos, por exemplo. A gente pode se basear nas suas afirmações em Romanos, bem como nas evidências de suas outras cartas e, lógico, do livro do início da igreja, que é o livro de Atos. A origem da comunidade romana é um pouco obscura. E a composição e a natureza na época de Paulo não são tão claras. A tradição de que a igreja de Roma foi fundada por Pedro, ou Pedro e Paulo juntos, não tem a mínima chance de estar certa. O Catálogos Liberianos de 354 d.C. nomeia Pedro como fundador e primeiro bispo da igreja romana. Mas uma tradição anterior associa tanto Pedro quanto Paulo à fundação da igreja, conforme Irineu disse, por exemplo. E se a gente entender que essa versão anterior é totalmente incorreta, a versão posterior é também mais suspeita ainda, segundo Cullmann diz. É nessa própria carta que o princípio de que ele não irá edificar sobre o fundamento de outra pessoa. Paulo não iria edificar sobre o fundamento de outra pessoa, está em Romanos 15 e 20. Isso torna impossível supor que ele teria escrito a carta aos Romanos ou planejado o tipo de visita que ele descreve em Romanos 1, 8 a 15, a uma igreja fundada por Pedro, por exemplo. Por quê? Porque Pedro já estaria fazendo um trabalho ali, não havia necessidade, ele poderia trabalhar em outro lado. Nem é provável que Pedro tenha estado em Roma suficientemente cedo para ter fundado uma igreja ali. Uma vez que nossas tradições não associam nenhum outro apóstolo com a igreja de Roma, a avaliação de Ambrosiastro, o nome abençoado, pai da igreja do século IV, provavelmente está correta. Os romanos
abraçaram a fé em Cristo, ainda que de acordo com o rito judaico, sem terem tido sinal algum dos feitos miraculosos, nem terem visto nenhum dos apóstolos. O cenário mais provável é que judeus romanos que se converteram no dia do Pentecostes lá em Jerusalém, Atos 2:10, essa sim uma igreja teologicamente pungente, tinham levado com eles a sua fé em Jesus como Messias ao voltarem às sinagogas da sua terra natal. Então a igreja romana ela estava misturada com o judaísmo. Assim, o movimento cristão em Roma foi iniciado dessa forma. Então é provável que Ambrosiastro também esteja certo quando identifica a sinagoga como ponto de partida do cristianismo em Roma. Judeus em número suficiente para constituírem uma porção significativa da população romana haviam emigrado para a cidade até o fim do primeiro século a.C. Eles não estavam ligados entre si em uma estrutura organizacional. Suas muitas sinagogas aparentemente eram independentes umas das outras. Então nenhum apóstolo fundou a igreja romana. Ela foi fundada por judeus que participaram do Pentecostes lá atrás e vieram para Roma e abraçaram o cristianismo nas suas sinagogas. Então não existe a mínima possibilidade de Pedro ser o primeiro papa. Até porque, como eu disse antes, o papado surgiu no ano 600. E para Pedro ser o papa, ele teria que ter avançado pelo menos 540 anos dessa época. E a igreja romana, se tornando a igreja dominadora do Ocidente, só aconteceu no século IV, que é o objeto do nosso estudo, no ano de 326, com Constantino I. Roma nunca foi uma igreja pujante em termos teológicos. A carta de Paulo à igreja de Roma mostra, inclusive, que aquela igreja tinha muitas questões básicas a resolver. E desde os apóstolos tivemos igrejas muito fervorosas, com uma teologia, com uma sã doutrina muito bem específica, como Jerusalém, onde tudo começou, e Antioquia, que era muito mais influente teologicamente do que a igreja de Roma. Trocando em miúdo aqui, a gente vai estudar Roma do século IV, o século em que Roma se une ao império e pela força, não pela teologia, tá? Se impõe como igreja dominadora do Ocidente. É isso que a gente vai aprender nessa série. Então fica ligado, porque agora nós tivemos um geral. Se realmente a igreja de Roma foi fundada por Pedro, se realmente Pedro é o primeiro papa, de onde vem essa igreja? E aí? Como Roma se transformou na igreja dominante? É isso que nós vimos hoje. E na semana que vem, já na semana que vem, porque esse estudo vai ser um estudo em 3 episódios, nós vamos conversar já sobre o primeiro ponto no século IV, que é muito importante. Nós vamos falar do imperador Diocleciano e o que ele tem a ver. O que ele tem a ver com a igreja de Cristo? Então vamos lá. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Quer aprender mais? Vem estudar teologia com a gente. A gente tem mais de 10 cursos de teologia, além da formação completa em teologia, que aí nenhum herege, nenhuma seita mais vai te enganar. Tá bom? Vem estudar com a gente. O link está aqui na descrição ou usando o QR Code que tem em algum lugar aqui na tela. Você clica no QR Code, lá tem todos os nossos cursos. Tá bom? Então clica aqui, né? Lê esse QR Code ou clica no link que está aqui na descrição que você vai conhecer os nossos cursos. Você vai conhecer o seminário Nascido de Novo, que nós estamos à tua disposição para te ensinar a fundo. E lógico, você também tem o link para participar do nosso grupo de indicações teológicas. Ali você consegue desconto para os nossos cursos. Ali você consegue indicação de material teológico. Que olha, comprar livro por um preço baixo, com garantia de entrega, quem não quer? Amo muito a vida de vocês. Até a próxima. Até o próximo episódio dessa série. Deus abençoe a todos.